A Caqui vai falar sobre as indústrias da modernidade no Nordeste brasileiro. Vou fazer aqui também uma leitura sobre o currículo da professora Auxílio. A Caqui é arquiteta pela Federal de Pernambuco, em 83, especialista em conservação urbana pelo CECI-MDU-UFPE 98, mestre em História pela UFPE 2000, no ano de 2000, investigadora europeia com DEA, Diploma de Estudos Avançados, 2004, doutora em Projetos Arquitetônicos pela ETSAB, UPC, Espanha, 2006, professora adjunta do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFCG, Campina Grande, professora efetiva do PPGH da Federal de Campina Grande, coordenadora do Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar e do Comitê Nacional de Documentação do ICMOS Brasil, é membro expert do CIPA Heritage Documentation e membro do e 22-23 é coordenadora geral do Docomon Brasil. Aqui, então, está contigo a palavra. Ok, bom dia a todos, a todas. É um prazer estar aqui hoje, novamente com vocês, e agora apresentando o trabalho que eu trouxe para discussão no nosso evento. Então, hoje, o nosso evento ele está direcionado a discutir, né, casos brasileiros, das várias regiões do Brasil. A gente viu há pouco da Karine, que foi maravilhoso, com a experiência do Sul, Santa Catarina, Hans Bros lá. E hoje eu organizei 3 exemplos aqui do Nordeste brasileiro, pegando os estados da Paraíba e de Pernambuco, tá certo? Como vocês sabem, eu sou pernambucana, aqui de Recife, mas trabalho em Campina Grande, na Paraíba, atualmente. Atualmente não, desde 2015, tá certo? E aí, como estudo de caso, eu peguei 3 fábricas, tá? Construídas, e projetadas e construídas durante o período da modernidade, tá? Que são a Fábrica da Vale Nordeste, SA, em Campina Grande, Paraíba, a Fábrica da Bombril, em Abreu e Lima, Pernambuco, a Fábrica da Hering Nordeste, em Paulista. Eu trouxe até para fazer um contraponto, porque eu sei que a Karine estuda Hans Bros há muito tempo, inclusive nas pesquisas dela, que eu usei como referência, tá? Ela tratou também dessa fábrica. Então, eu trouxe para a gente fazer esse diálogo. Todas essas foram construídas, né, com verbas da SUDENE, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, que foi uma autarquia, é uma autarquia, né, que ela ainda continua existindo, que foi criada para acabar com a desigualdade econômica, social da região Nordeste em relação às outras regiões mais desenvolvidas brasileiras, principalmente do Sudeste. Então, Celso Furtado, um economista, tá certo? No final dos anos 50, fez um relatório sobre o quadro da realidade nordestina e viu que o desenvolvimento industrial poderia ser um suporte para esse desenvolvimento. Então, a SUDENE injetou, com verbas federais, através do FINO, Fundo de Investimento do Nordeste, muito dinheiro aqui na região, tanto para infraestrutura, eletricidade, saneamento, quanto também para o setor industrial. E isso é importante dizer, porque essas indústrias foram convidadas, digamos assim, não é? Foram contactadas para virem se instalar na região Nordeste, e elas recebiam financiamento via projetos que eram aprovados, tá certo? Pela equipe técnica da SUDENE, que a sede fica aqui em Recife, tá? E esses projetos eram instalados nas principais cidades nordestinas que já tinham uma veia industrial, como é o caso, por exemplo, de Campina Grande. Vamos lá. Interessante
dizer para vocês que a metodologia de pesquisa que eu trabalho é uma só, que é a análise das dimensões, que é uma metodologia que, de certa forma, eu criei ao longo dos anos, como professora há 38 anos e pesquisadora, trabalhando modernidade, patrimônio industrial, patrimônio moderno, e que observa as dimensões da arquitetura, as dimensões normativas, espaciais, formais, funcionais, tectônicas, tá? E de conservação do objeto. Sobre isso, tem artigos publicados sobre o tema na revista Projetar, que vocês depois podem até consultar para ver, porque é uma metodologia bem esclarecedora e que ajuda muito aos pesquisadores. Em cima disso, eu vou começar com a fábrica da Varig e vou mostrar para vocês um pouco da riqueza desse acervo moderno, industrial, nordestino. A fábrica da Varig, Nordeste, ela é do início dos anos 60. Ela foi projetada pelo arquiteto gaúcho, que tem um escritório em Porto Alegre, Sérgio e Pellegrini Companhia Limitada. Esses projetos vinham para Recife e eram aprovados por uma equipe, tá certo, que tinha uma série de pré-requisitos, como uma espécie de prefeitura, digamos assim. Mas as exigências eram grandes, os jogos de plantas, tudo, para esse projeto poder ser aprovado, seguir determinados parâmetros e ter, então, o financiamento. Essa fábrica, ela foi implantada na cidade de Campina Grande, na Paraíba, Agreste Paraibano, que atualmente é a segunda cidade, a maior cidade do estado. Naquela época, antes da Sudene, ela era mais importante do que a capital, João Pessoa, porque Campina Grande sempre teve uma pegada, como uma encruzilhada econômica que ela tá certo? Entre o sertão, o agreste, o cariri, o litoral. Ela sempre foi um polo naturalmente industrial. Tanto que o algodão, que foi o seu primeiro ciclo industrial no século XIX, né, vinha algodão dessas várias regiões e a cidade foi crescendo, foi se desenvolvendo em cima de uma economia bastante sólida. E hoje Campina Grande, além de polo, também industrial, porque a sede da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba se encontra lá, tá? Ela também é um polo acadêmico, com vários cursos universitários de pessoas, né, de todas essas regiões do Rio Grande do Norte, do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco, que vão estudar em Campina Grande. E que, inclusive, eu, como pernambucana, atualmente, estou dando aula lá após 30 anos na Federal do Piauí. Fiz outro concurso e estou lá desde 2015. Então, a Varig, a gente analisa a história da fábrica, que isso é importante, vai na documentação primária, encontrada em arquivos públicos, municipais, como prefeitura, a Secretaria de Obras, o próprio arquivo público, que nos fornece dados para essa pesquisa e ver daí a importância social, econômica que essa fábrica teve. Eram mais de 4.000 pessoas trabalhando nela, gerando emprego e renda para a região. E ela exportava o fogão, né, que era produzido ali naquela época da modernidade, e é importante a gente ver essa importância do patrimônio material, dos produtos, da cultura, que isso gerava nesse lugar para a sociedade. Então, eram torneios, ela tinha, assim, uma relação muito próxima com a cidade. Nesses estudos que a gente tem feito, o grupo de pesquisa que eu coordeno, Arquitetura e Lugar, através de projetos de iniciação científica, como o PIBIC, PIVIC, a gente tem tomado essas fábricas como objeto de estudo. E a Júlia Leite, hoje arquiteta,
foi me orientando 3, 4 anos atrás, quando a gente começou a mapear, estudar, levantar toda a documentação da Vale. A gente conseguiu levantar os projetos, descobrir onde estavam, porque não estavam bem organizados. Em seguida, foi todo redesenhado, que faz parte da metodologia, né, de análise projetual também, o redesenho desses projetos, para ver, entender a locação, a localização, o zoneamento dos blocos, o cuidado com o estudo das relações volumétricas, e, claro, observa-se nas plantas de cada bloco, porque são 5 blocos, então a gente toma como estudo de caso aquele bloco mais, digamos assim, com maior valor arquitetônico, em termos de soluções projetuais, de uso de modulação, trama ordenadora, né, da tectônica em si, tá? Para observar a riqueza dessas fábricas, tá? Eu não vou me deter muito na Varig, porque eu quero também mostrar as outras, e aqui são spoilers, porque, na verdade, cada fábrica dessa, eu já publiquei trabalhos, ou individualmente, ou com meus pesquisadores, nas revistas Labor e Engenho, principalmente, estão todas publicadas. E também nos livros Arquiteturas do Sol, que eu lancei em 2021, e também no Modernidade no Norte e Nordeste brasileiro, tá? Então, aqui vocês vão ver, né, essa questão do lugar de trabalho, das alturas, da busca do conforto climático, porque esses arquitetos estavam projetando para o Nordeste, e vejam que o Sérgio era gaúcho. Então, foi muito interessante observar nas soluções tectônicas a preocupação do escritório gaúcho com o clima nordestino. E eles projetam panos de cobogóis, né, desenhados especificamente para essa fábrica e com várias tipologias, como eu vou mostrar para vocês. Então, o uso de estruturas pré-fabricadas para dinamizar a construção, o uso de módulos em cobogóis tão bem detalhados como esse, e vocês vão ver que nós fizemos um estudo de cada tipo de cobogó, do desenho desses cobogóis, as dimensões, peças grandes de 93 centímetros por 42, por 40, peças, sabe, bem robustas, e com um acabamento construtivo impressionante, e que até hoje se encontram conservados. Como vocês podem ver aqui, nesses estudos que a gente fez dessa malha, dessa pele, tá? Do galpão principal. Nos outros volumes, que tem uma arquitetura mais simples, mas também não sem ser desinteressante de forma alguma, as soluções climáticas também apresentam-se de forma bastante peculiar, com janelas, com venezianas de madeira, para haver circulação do ar, os panos, bandeiras de cobogós, só que cobogós mais simples, porque o cobogó, né, vocês sabem, de concreto, foi uma criação pernambucana de 3 engenheiros, Coimbra, Brock e Góes, por isso o nome cobogó, em 1929. E Luiz Nunes, aqui nos projetos de Recife, deu início a essa tradição brasileira. A gente também tem um artigo sobre isso, esse patrimônio industrial construtivo. E aí, através dessas plantas, e é muito legal a gente trabalhar com essa documentação original desses projetos, né, quando a gente vê essas cópias heliográficas daqueles tempos enormes, com um desenho super bonito, uma representação gráfica que nos deixa encantados, e chama atenção para aquelas soluções que os arquitetos tinham um olhar mais apurado. Para concluir a VAG, a academia, o Grupal, desenvolveu estudos de reuso para um centro educacional integrado com o distrito industrial que fica ao lado. A gente pensou, por que não, nesse grande galpão que está desativado, porque o resto virou um pequeno condomínio com 14 pequenas fábricas, microempresas,
trabalham nos outros edifícios. O edifício principal está mal utilizado. Tem uma parte civil como galpão, depósito, certo? De uma empresa que aluga. A gente propôs, então, como uma solução, um uso para uso educacional, com capacitação, escolas, centro de treinamentos, oficina, e também quem quiser ver esse projeto, a gente pode disponibilizar. Não vou entrar em detalhes sobre isso. O outro estudo de caso que eu trouxe é um pernambucano. É um feito pelo Bossoi e seu escritório. A Cássio Gil Bossoi foi um arquiteto carioca que veio para a escola do Recife em 1949 e, a partir dos anos 50, teve uma atuação muito forte na cidade, onde foi professor por quase 30 anos. E tinha um dos escritórios mais atuantes da região Nordeste. Tinha sociedade com sua esposa, Janete Costa, sua segunda esposa, e várias arquitetas trabalharam com ele, como a Vera Pires e várias outras, já que também há aqui de Pernambuco. E em Pernambuco, o Bossoi projetou, dentro dessa demanda da SUDENE, nesse mesmo recorte da modernidade, só que alguns anos mais para frente, a famosa fábrica da Bombril Nordeste. A fábrica da Bombril Nordeste fica no município aqui do Grande Recife, Abreu e Lima, que é um município com uma característica muito de cidade industrial. Muitas indústrias estão ali implantadas. E essa fábrica fica muito próxima à BR, que liga Recife a João Pessoa, tá? Aqui nesse anel viário, tá? É muito próximo aqui da capital, né? Porque é tudo conurbado, é tudo pegado, o Grande Recife, né? Não tem assim uma separação. E nessa fábrica, a Bossoi trabalha com dois elementos que é muito querido a ele, que é a questão da pré-fabricação em concreto e das grandes estruturas espaciais para cobertura, porque ele utiliza essas soluções em outros projetos também. E isso era tipo meio que uma constante nessa época, para esses projetos industriais modernos, principalmente aqui no Nordeste, como a gente vai ver também no próximo. Eu queria frisar que alguns autores já estudaram a fábrica da Bombril, entre eles a Renata Caldas, que fez o seu trabalho de mestrado, orientado pelo professor Fernando Diniz, em 2010. E também foi publicado em 1985, eu gosto muito de trabalhar com revistas de arquitetura, na revista Projeto, em 1985, saiu uma matéria muito grande sobre o projeto. Bossoi estava vivo, e o legal, porque todo o projeto é narrado nessa revista. Então, foi uma fonte muito importante para mim na elaboração das minhas pesquisas sobre a Bombril. E aí, todo o estudo sobre o Bombril, né, o Mil e Uma Utilidades, uma marca tão nacional que todos nós acompanhamos as publicidades e a importância do Bombril na vida da mulher, na vida da família brasileira, que tinha todo esse posicionamento da marca. E eu acho muito interessante, quando a gente está estudando patrimônio arquitetônico, ver também essa questão, entende? Do imaterial, do cultural, do produto, da abrangência desse produto na sociedade, a significância disso. Eu gosto de fazer essas imersões, mergulhar nesse mundo, para entender ainda mais um pouco essa arquitetura tão forte, tão potente, como essa que a gente vê. Toda modulada, toda pré-fabricada, sustentável climaticamente, não é? Toda com essa pegada bioclimática. Bossoi, eu tive o prazer de entrevistá-lo, tá, em 2004, na sua casa, junto com a Janete, e ele fez assim referências a esse projeto como um dos que ele citava, né, para que a gente estudasse mais. E ele chamou a atenção
para essas soluções da cobertura, que vocês veem aqui os esboços de Bossói, onde ele demonstra esse olhar sobre a coberta e os painéis, tá? E aqui, através dessas perspectivas, ele era excelente em desenho, era um professor, arquiteto, que desenhava muito bem, tinha um traço muito característico, e influenciado, sem dúvida, por Niemeyer, pela Escola Carioca, onde ele estudou e onde ele nasceu, inclusive trabalhou lá com vários mestres da Escola Carioca. Só que quando ele chega aqui em Pernambuco, ele vê o clima, vê esse meio, e se volta mais ainda para atuar, propor projetos tectonicamente dialogando com esse meio, com esse clima pernambucano local. Tá? Então, nessas estruturas espaciais, nesses módulos, que são tipo cobogós também, só que são cobogós painéis. Bossói, ele gostava muito de criar. Cada edifício de Bossói tem um tipo de fechamento. Na fábrica da Bombril, ele cria esse brise cobogó, que vocês estão vendo aqui no detalhe, como no edifício Santo Antônio, ele projetou uma pele inteira, 10 anos antes, para revestir todo aquele edifício. E aqui, mais imagens da fábrica da Bombril, que também, quem quiser mais informações, pode ter nos textos publicados da revista Labor e Engenho ou do nosso livro, né, que eu falei há pouco, Arquiteturas do Sol, tá? E aí, para finalizar, trago para dialogar com a Karine aqui, tá? E com muito cuidado, porque Karine é uma especialista no Hans Bros, e a gente tem que tirar o chapéu para o trabalho da Karine, que eu tenho acompanhado online, tá certo, Karine? E também dos meninos que moram em Blumenau, o Bernardo, o João, né? E também tem outros deus, que eu acho que é Alexandre, tá? Que eu conheci em São Paulo, quando comprei, né, o livro do Hans Bros e fui à USP para ter acesso às revistas, projeto que publicava a obra do Hans Bros. Então, fiz uma coleta para poder entender a fábrica da Hering aqui no Nordeste, e que é de 1989, em Paulista, no distrito de Paraty. Eu consegui visitar a fábrica após muita investigação. Passei quase 2 meses tentando, com o governo do estado, ter acesso à fábrica, porque a fábrica hoje não é mais da Hering, foi vendida ao grupo Vicunha, tá certo? E virou um condomínio industrial, empresarial, norte, vinculado a uma parceria do Vicunha com o governo do estado. Essa fábrica enorme, localizada em plena Mata Atlântica, e aqui eu faço um contraponto com o que a Karine mostrou da fábrica matriz em Blumenau, que também está dentro de uma reserva ecológica, essa também está dentro de uma reserva. E, mais uma vez, a gente reforça o cuidado que Hans Bros tinha com o lugar, com o meio, tá? E ele articula num terreno de uma topografia altamente acidentada, de 33,2 hectares, enorme, com vales, tá? Ele tira partido de alguns platôs para implantar esse complexo industrial. E esse complexo industrial, ele tinha a fábrica da Hering, que é essa que vocês estão vendo aqui, o monobloco, e tinha a fábrica da Tecanol, que também era da Hering, só que ela produzia os fios, tá, para serem confeccionadas as peças na fábrica. Então, são 2 fábricas do mesmo grupo, no mesmo complexo. Aqui na planta vocês veem melhor, tá? Eu não vou falar sobre o Hans Bros, porque a Karine já explanou sobre ele, tá? Mas só referencio a importância desse arquiteto no cenário brasileiro, e é uma honra da gente aqui em Pernambuco ter uma obra dele aqui, implantada, construída.
A obra está publicada em 2 revistas da Projeto, uma em 2006, não, perdão, 2006 é o trabalho da Karine, da Offenbach, certo? Que eu usei como referência. O Bernardo, também os trabalhos dele, o Bernardo Brasil Bioskowski, certo? O André Lima, também usei como pesquisa. E essas revistas, Projeto, a de 1982, tá, no número 46, foi publicado todo o memorial descritivo do projeto. Então, isso, assim, foi muito bom ler e usar essas fontes. E depois, quando a fábrica é premiada pelo IAB São Paulo, que na época a Ruth Ver Design era editora da revista, né? Escrevia também para a revista Projeto e fala sobre a importância desse projeto no cenário brasileiro. Ele ganhou o prêmio, naqueles anos, do melhor projeto industrial brasileiro, pela preocupação social e climática da obra. E aqui, vocês veem, eu consegui umas imagens aéreas que o Grupo Vicunha fez, e tem um painel lá no escritório, umas 12 grandes fotografias, tá, antigas, que proporcionam uma visão, né, e uma documentação do conjunto, como vocês veem aqui, tá certo? Nessa montagem. Aqui, sem dúvida, o que mais chama atenção nessa composição é o que ele chamou de monobloco central, que é essa grande estrutura retangular, enorme, certo? Modulada, e com uma linguagem brutalista, tá? Propõe, né? Aqui o centro de produção da fábrica. Porque nos outros volumes a gente tinha administração, tinha apoio social, mas nesse ficava produção. Gente, esse volume, ele é gigantesco, certo? Vocês, assim, não têm noção da escala, tá certo? Dessa volumetria, da grandiosidade. É trabalhado com subsolo, térreo, e o pé direito duplo, que cria uma espécie de mezanino, com toda a gerência monitorando o trabalho da produção internamente. Chamou atenção aos detalhes construtivos, certo? O módulo gerador, a abstração formal, tá? E as transparências espaciais, a permeabilidade que esse projeto possui, tá? Ele não foi redesenhado ainda, porque ele é muito grande, tá certo? E eu consegui o material, tem 1 ano e pouco, para ser redesenhado e reconstruído. Penso em trabalhar com isso, com meus alunos, em projeto 5 de intervenção no patrimônio, para a gente propor algum reuso. Conversando com o atual gestor do Grupo Vicunha, o Paulo, tá, que me recebeu de uma forma bastante simpática, me abriu toda a fábrica, eu pude visitar todas as instalações, fotografar e contrapor o que eu lia dos anos 80 com dos colegas, com o meu olhar de pesquisadora, e ver e constatar, né? Felizmente, as soluções do bloco, do monobloco central, estão muito bem conservadas, certo? Apesar de estar sem uso, esse bloco, tá, que tem todo um estudo de soluções climáticas, e a gente observa isso através dos esboços de Hans Bros, e desses panos de cobogós lindos que vocês vão ver, e todo o volume circundado com as varandas para funcionar como área de lazer, de convivência dos também quase 5.000 funcionários que trabalhavam nessa grande estrutura. Aqui são fotos antigas, e a gente vê aqui embaixo, nessa imagem, a quantidade de funcionários na hora do intervalo do lanche, né? Descansando nessas varandas. O projeto também dos jardins era de Burle Marx. Burle Marx tinha uma parceria com Hans Bros muito forte. Agora, infelizmente, os jardins estão acabados. Não existe mais nada dos jardins projetados por Burle Marx na fábrica. Chamou atenção, sem dúvida,
a questão tectônica, construtiva, e que foi noticiada na imprensa nacional como um arrojo estrutural, saía publicidade da empresa, né, nas revistas Projetos, e mostrava a fábrica da Hering aqui no Nordeste, tamanho a grandeza, né, desses módulos espaciais que vieram de fora para Recife para ser instalado aqui na fábrica. E aqui vocês veem fotos atuais que eu fiz. Esses brises, eles são de fibra. Agora, as fibras, realmente, com o tempo, elas já estão muito amareladas e já estão já com patologias, entende? De mofo, de infiltrações, mas a estrutura como um todo em alumínio, né? Mesmo recebendo ventilação leste, porque pega todos os ventos litorâneos, ela foi muito bem implantada, tá? Ela se encontra nesse estado que vocês veem. Agora, um projeto belíssimo, grandioso, típico da arquitetura produzida nesses anos, com incentivo de verbas federais que vinham para o Nordeste através da SUDENE. Infelizmente, o que aconteceu? Essas indústrias receberam esses incentivos, tinham um prazo de 10 anos para não pagar impostos, para empregar mão de obra nordestina, tá? E o que eles faziam, infelizmente, depois do prazo válido, eles iam embora. O que aconteceu na política econômica brasileira e com a SUDENE foi isso. Infelizmente, a má-fé de muitos empresários que só queriam tirar da SUDENE. A SUDENE tinha essa intenção de criar emprego, gerar renda, constantemente. Mas os empresários, eles passavam esse período de carência, que não tinham que pagar os impostos, empregavam, pegavam a verba, investiam uma parte aqui e outra lá, e depois decretavam falência. Uma tristeza. Mas digo para vocês que essa é a realidade. Todas as fábricas que eu tenho estudado com o nosso grupo de pesquisa, aconteceu isso. Pegam empréstimo e outras até, sabe o que fazem? Tocam fogo. Na documentação, passam um trator para destruir tudo, tá? Infelizmente, essa é a realidade. Não só aqui no Nordeste, mas em todo o Brasil, infelizmente. A cultura econômica brasileira é difícil. Então, essa fábrica, voltando para a questão construtiva, vejam o detalhamento, a preocupação climática de Bros. Esses panos de cobogóis são belíssimos, altamente funcionais, bem construídos, né? E chamou a minha atenção, tá? No detalhamento, na elaboração, na confecção. E é isso, gente. E, atualmente, a fábrica está com o grupo Vicunha, tá? Esse monobloco está fechado, está sem uso, tá? Do outro lado do conjunto, está instalado o complexo industrial condominial, com pequenas indústrias trabalhando ali, como a Vale, certo? E eu perguntei ao pessoal se eles tinham interesse em fazer alguma parceria, algum projeto com o SESC, com o SENAI, certo? Nesse sentido, mas, infelizmente, eles disseram que, atualmente, procuram manter a fábrica, que também, quando eu visitei, estava na pandemia, foi em 2020, e eu penso em retomar esse contato com eles, para agora, que a coisa está, né, ficando mais estável, para ver o que fazer. A Bombril continua com seu uso, com novos produtos. A Hering foi vendida à Vicunha e virou condomínio industrial. E a Varig também virou condomínio industrial e com bloco principal igual da Hering, subutilizado. É isso, gente. Qualquer pergunta, eu estou à disposição. Obrigada.